Olá, tudo bem com vocês? Sim, foi Guilherme Castilho Gameplays para reagir a mais um vídeo do A-Bob, que é basicamente a gente vai reagir à grande saga de 8 episódios de Harry Danger, da invasão, acho que é da ciência do mal, né? Deixa eu ver. A grande saga de 8 episódios de Harry Danger. Vamos ver, galera. Eu acho que provavelmente vai ser o último vídeo do A-Bob de Harry Danger, mas vamos lá, né, gente? Eu vou deixando o like no canal, ativando o sininho das notificações. Então vambora. Boy, provavelmente esse vai ser o último vídeo relembrando episódios nostálgicos de Henry Danger. Isso aí é a melhor por saga, quê? tá? Porque eu tô preparando uma nova saga que vai chegar aqui no canal, que vai ser melhor do que todas as que eu já fiz. Melhor do que foi Henry Danger, do que foi Round 6, do que foi Stranger Things e até mesmo do que foi a que vocês mais gostam, Cobra Kai. Mas dependendo de como esse vídeo for nas visualizações, eu posso trazer alguns vídeos de Henry Danger de vez em quando. E pro provável encerramento dessa maratona, eu decidi trazer um especial da série que é muito foda. Um especial de 8 episódios do início da 5ª temporada. A saga que o Harry perde os poderes, que pra muitos são os melhores episódios da série. E o que eu acho disso? Me acompanha no vídeo que tu vai descobrir. Então, sem mais delongas, bora! A saga começa no primeiro episódio da 5ª temporada, com o título Gás de Moleza. O episódio começa na Caverna Man com a Charlotte amassando geral em um videogame, a famosa lacra. Tô brincando. Acontece que tá tendo um caso de roubos de toalhas na cidade. Então Harry e Ray ativam a skin de Capitão Mank de Danger pra resolver o caso. Mas antes de tudo, o Shuosh fala que criou um traje de combate pra eles usarem na missão. Essa roupa daí que faz a pessoa desferir golpes com mais força e tem cheiro de baunilha francesa. Porém, o Ray e o Henry não querem usar o traje. Isso porque eles estão se achando os fodões simplesmente por terem superpoderes e serem naturalmente cheirosos. Eu sou indestrutível e eu tenho reflexos super rápidos. Henry, abaixa essa tua bola que já tu perde esses poderes. Então eles ignoram os Shuosh e vão enfrentar o ladrão de toalhas com o ego lá em cima. Chegando no lugar que o suspeito de roubar as toalhas está escondido, eles descobrem que o cara é um brutamonte de 2 metros de altura. E logo arremessa o Henry pela janela e quando chega a vez do Capitão Man, temos essa piada maravilhosa. Você fez isso com uma criança, mas eu quero ver você tentar me jogar por essa janela. Após jogar os dois pela janela, o gigante espirra um spray nos heróis que faz eles perderem os movimentos do corpo. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: como que essa porra funciona no Ray se ele é indestrutível? Eles perguntam o que foi isso e o cara fala que é gás de moleza, um gás que deixa os músculos moles. E ainda vemos que o cara é maluco e é liderado por uma toalha. O meu chefe, o rei das toalhas. É doido. Como assim? E por fim, ele joga o Ray e o Henry no esgoto e sai vazado. Após o Shuosh salvar os dois do esgoto, ele tem a ideia de usar a roupa que controla o videogame que eles jogam pra controlar os trajes de combate e fazer o Ray e o Henry se mexerem. Então o Shuosh faz uma maracutaia científica que torna possível o Jasper controlar o Ray com a roupa do videogame e a Charlotte controlar o Henry. Então, sendo controlados pela Charlotte e pelo Jasper, eles voltam pro lugar que o gigante fica escondido e temos o fight final do episódio. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Garoto brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá. Acusa alemão que o bicho vai pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá. Acusa alemão que o bicho vai pegar. Eu vou te arrancar. Esse é o corpo sangrando. Eu vou te No final, o Jasper controlando o Capitão Man consegue espirrar o gás de moleza no gigante, derrotando ele e salvando as toalhas da cidade. A história continua no segundo episódio, com o título Danger Things. Ué, Bob, mas tu não já falou desse episódio no canal? Sim, por isso mesmo eu vou poupar meu sacrifício e colocar o vídeo aí pra vocês assistirem de novo. Toma! Bom, o episódio se passa no Halloween, onde o Henry, o Jasper e a Charlotte estão fantasiados de caça-fantasmas. Toma a primeira referência aí. Henry escuta a pipe. Vou pular esse aqui que eu já reagi aqui no canal. Se vocês quiserem ver, tem vídeo reagindo aqui. Vamos pro próximo aqui então, que é o aniversário do Harry. Do ataque sísmico. Tubo Essa parede avante. é sólida. O portal dimensional foi fechado, mas pra felicidade do monstro, um moleque ainda ficou preso com ele nesse mundo invertido. Isso porque ele tava mijando na hora da porradaria e não foi resgatado pelos heróis. O mais engraçado é que esse moleque é um personagem muito recorrente na série, mas ele nunca mais apareceu depois desse episódio, ou seja, ele realmente ficou preso em outra dimensão pelo resto da vida. Eu tenho um amigo!
assim se encerra o episódio Danger Things. A história continua no terceiro Aniversário episódio, o de aniversário do Henry. O episódio obviamente se passa no aniversário do Henry, ou você esperava o aniversário de outra pessoa. Da Onde Ray. vemos que o pai do Henry conseguiu comprar o bolo mexicano mais caro do mundo, o 10 bolo 10 leites. leites. Um bolo espanhol, mexicano, sei lá. Só sei que eu tô falando a pronúncia errada. A pronúncia se fala espanhol, 10 leites. Sendo que eu não sou 10 fresco, então eu vou falar 10 leites. E eu acho engraçado Vai. que todas as vezes em que eles falam o nome do bolo, tocam uma música de algum país que fala espanhol aí. 10 leites. 10 leites. Bolo de sorvete. É, e ele comprou o último bolo de sorvete 10 10 leites. leites. Quero comer o meu bolo 10 10 leites. leites. Sim. Já abriu Eita, a tua Coringa, conta. calma. Corpo sangrando. Bolo de 10 leites. Mas antes de comemorar seu aniversário, Piu, Harry e piu, Ray piu, vão até o piu, banco de piu, sangue da piu. cidade para impedir o Jeff. assalto. Assalto esse que tá sendo realizado pelo Jeff, o vilão mais imbecil da O série. vilão Sem mais paciência, idiota o disso é o Harry Will. dispara várias vezes no Jeff e eles voltam para casa para comemorar seu aniversário. Porém, durante o aniversário, Harry e Ray recebem um alerta de emergência. Eles saem vazados da festa e o Ray manda desculpa de que ele Esqueceram preparou de fogos de prender o Jeff. aniversário pro Henry. E eu acho muito engraçado eles fazendo barulho dos fogos para enrolar a família. Cinema. Acontece que o Shuoz liga pra eles dizendo que eles esqueceram de levar o Jeff pra prisão. Vocês dois não esqueceram nada lá, como talvez de levar o Jeff pra cadeia? Então o Henry, que é aniversariante, vai atrás do Jeff, enquanto o Ray fica na casa dele pra comer bolo. Faz sentido. Faz mesmo. Então o Henry vai até o banco de sangue cuidar do Jeff, desmaia o gordão, recebe uma ligação da mãe dele reunindo todo mundo pra cantar parabéns. A polícia chega e arromba a porta em cima do Henry e ele finalmente volta pra casa pra comer seu bolo e até encontra um guaxinim. Esse é o pior episódio dessa saga, mas Não é ele pior, até que é não, esse é engraçadinho. muito A bom. história segue no quarto episódio, Suzy Assovio. Suzy Nesse Assovio, episódio, esse é foda o vice-prefeito também, da mano. cidade envia uma bomba atômica da Segunda Guerra Mundial pra Yes. Caverna Man. Porque isso pode ser perigoso, então ele simplesmente jogou a pica nas mãos do Capitão Man e do Kid Danger. O Shuoz fala que eles não estão em perigo, porque bombas atômicas precisam estar ativas pra explodirem. Porém, quando eles estão assistindo o filme, o Harry solta um espirrão na Charlotte que cai em cima do Jasper, que derruba chocolate no molho do Shuoz, e respinga no Ray, que derruba refrigerante na bomba, e agora sim essa porra tá ativa. Então, pra salvar a cidade da bomba, eles têm a ideia de levar a bomba até um deserto antes dela ser explodida. Isso pra tentar desativar a bomba longe da cidade. mas não é uma E se bomba de der sabão, errado, gente? a bomba vai explodir no deserto e ninguém vai morrer. Porém, pra desativar a bomba, precisa de 2 pessoas. Então o Shuoz dá uma armadura à prova de urso pro Henry e ele vai junto com o Ray. E por que o Shuoz tem uma roupa à prova de urso? Porque esse maluco tem uma teoria de que no futuro vai ter uma guerra entre humanos e ursos. Esperem só até a Primeira Guerra Ursal. Ela está chegando, acreditem que ela está chegando. E por isso ele criou essa roupa. E a cena dele explicando que a roupa deu certo é maravilhosa. Ela funcionou? Funcionou. Isso responde a sua pergunta? Você só ficou rindo aí por cerca de 25 segundos. Acontece que o Ray e o Henry vão Funcionou. até o deserto, mas no caminho se dão conta de que eles esqueceram a bomba atômica na Caverna Man, esses burros. Então eles voltam pra Caverna Man, mas já é tarde, a bomba está prestes a explodir. Porém, vendo que o que faz a bomba explodir Vai são 3 explodir! mini-bombas, o Henry tem a ideia de mandar o Ray comer as bombas. Porque assim a bomba vai explodir dentro da barriga dele e não vai acontecer nada, porque ele é indestrutível. Assim o Capitão Man come a bomba, o bagulho explode na barriga dele e todo mundo tá salvo. Fim do episódio. Agora a história segue no 5º episódio, a grande convenção de cactos. Essa aí começa E uma é saga aqui que poderosa. o bagulho vai começar a ficar doido. O episódio se passa em uma convenção de cactos, onde a rainha dos cactos, por algum motivo, é a Piper. E o Harry vai pra convenção trajado de Kid Danger pra proteger uma mina que tem alergia ao ar. Sim, a mina tem alergia ao ar. E nesse episódio tem uma trama muito irrelevante, mas eu acho engraçada. Isso porque do nada todo mundo aprendeu a dar mortal pra trás, menos o Ray. Então o Shuoz liga pro Henry, pro Jasper e pra Charlotte, mostrando o Ray tentando dar mortal pra trás e referenciando todo mundo em pânico. E aí? Fala aí! Fala aí. E aí? É. Enfim,
Enfim, voltando pra convenção de cactos, o Harry e o Ray acabam descobrindo que a convenção tem a presença do cacto mais venenoso do mundo. E nesse momento, o Shuoz liga pra eles, referenciando todo mundo em pânico de novo. Mas não é só isso, ele também avisa que a Caverna Man foi hackeada. Sim, a Caverna Man foi hackeada, o que o Shuoz acha assustador, porque ele projetou o computador da Caverna Man pra ser irhackeável. Sim, nem sei se essa palavra existe. Mas alguém conseguiu hackear a Caverna Man e ficou passando nos monitores a frase "o jogo começou". Enquanto na convenção de cactos, todo mundo recebe uma mensagem de um tal de RT dizendo que vai pagar $1 milhão pra quem conseguir roubar o cacto mais venenoso do mundo e levar pra ele. Então todo mundo tenta roubar o cacto, enquanto Harry e Ray, agora na skin de Capitão Man, protegem o cacto. Então temos uma porradaria generalizada que merece até um deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá. Acusa alemão que do sul vai pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá. Acusa alemão que do sul vai pegar. Eu vou te balangar. Deixa seu corpo sangrando. Eu vou te balangar. Deixa seu corpo sangrando. No final eles vencem a batalha e o Ray finalmente aprende a dar um mortal pra trás. Porém, eles não venceram coisa nenhuma, porque o tal do RT conseguiu roubar o cacto sem ninguém ver. E esse cara ainda deixou um bilhete dizendo que o jogo começou. Enquanto essa mesma frase fica aparecendo no monitor da Caverna Man com essa logo estranha. Enfim, agora finalmente vamos pra parte boa da saga, que começa no 6º episódio, com o título Um Novo Mal, Perda de Poder, parte 1. Nesse episódio conhecemos o Rick Twittler, o criador das redes sociais. Acontece que esse maluco grava um vídeo dizendo que foi sequestrado e está sendo mantido em uma fábrica de mel. Então o Capitão Man vai até a fábrica e descobre que o Rick Twittler foi sequestrado pelo Abelheiro, um vilão foda-se que foi introduzido agora. Enquanto isso, a Charlotte na Caverna Man vê que o Abelheiro tem um símbolo bizarro nas luvas. Então, investigando mais sobre isso, ela descobre que o gigante que roubava as toalhas no primeiro episódio tinha esse mesmo símbolo tatuado no pescoço e estampado no spray do gás de moleza. E esse é o símbolo da corporação que abriu o portal dimensional no episódio Danger Things. E quando o cacto da convenção foi roubado, deixaram um bilhete com esse mesmo símbolo. Símbolo esse que também apareceu nos computadores da Caverna Man quando foi hackeada. Enquanto isso, na fábrica de mel, o Capitão Man acerta o laser no abelheiro e liberta o Rick Twittler. Porém, a Charlotte e o Shuoz tentam ligar pro Ray tentando avisar que ele está em perigo. E o porquê disso? Porque o líder de toda essa corporação é o mesmíssimo Rick Twittler. No entanto, não dá certo, porque antes que o Capitão Man atenda a ligação, o Rick puxa o controle do bolso e ativa uma armadilha pra prender o Capitão Man. Tudo isso enquanto ele fica coringando do quão ridícula ficou a posição que ele tá preso. Você tá rindo há, sei lá, muito tempo. Já chega. Desculpa que você tá tão ridículo. O Capitão Man pergunta como ele fez isso e ele diz que é o gás de plasma, um gás feito da química de um cacto venenoso que ele roubou na convenção. Foi ele quem roubou o cacto. E aqui temos a cena em que eu, quando tinha 12 anos assistindo isso, fiquei em choque, porque o Rick revela que descobriu a identidade secreta do Capitão Man. Talvez eu não seja tão mal assim, Ray Manchester. O Rick fala que quando ele hackeou os computadores da Caverna Man, ele descobriu tudo sobre Ray, inclusive seu maior segredo. Você diz pra todo mundo que tem 36, mas na verdade você tem... Não, 37. 37, Ray? BTG Pactual Empresas, eleito 4 vezes o melhor. Que deu uma risada sincera disso. Enquanto isso, na Caverna Man, o Shuoz descobre uma parte do plano do Rick. Por algum motivo, o Ray quer roubar os poderes do Capitão Man e do Kid Danger. E como ele vai fazer isso? Bom, o Ray e o Harry foram atacados com gás de moleza, que mesmo com seus efeitos neutralizados, nunca sai do corpo humano. Em seguida, eles entraram em um portal dimensional e ficaram cheios de resíduos interdimensionais, coisa que leva anos pra sair da pele. Em seguida, eles foram contaminados pela radiação gama da bomba atômica e, por último, comeram o bolo 10 leites. Jeff Leite. E o 10º leite do bolo junta tudo isso. E com essa junção, o Rick conseguirá roubar os poderes dos dois heróis. Enquanto isso, o Capitão Man fala que a qualquer momento o Kid Danger vai aparecer e macetar o Rick na porrada. E falando nele, olha o Gold aí. Eu duvido muito. Eu acabei de
dizer que você ia aparecer. O Henry dispara várias vezes no Sério? Rick pra ele ficar esperto. E no final, o Rick fala que vai usar o poder dos dois pra colocar em um vírus de computador. Vírus esse que vai infectar todos os aparelhos eletrônicos do mundo. Ou seja, o Rick quer destruir a internet pra sempre. Eu vou destruir a internet para sempre. Mas que feio, hein, Rick? O Capitão me pergunta por que o Rick quer fazer isso, e ele fala que quer consertar o erro que ele mesmo cometeu. O erro de criar as redes sociais. Isso porque nos dias atuais, as pessoas só ficam no celular e no computador ao invés de valorizar a família Ai, é e o mundo verdade. real. E ele quer acabar com isso de uma vez por todas, criando um vírus de computador indestrutível com reflexos super rápidos capaz de acabar com a internet do mundo inteiro. Mas que feio, Porra, Rick. eu tenho que dizer que a motivação desse cara é muito boa. É a melhor motivação de vilão da série. Eu sei que o melhor vilão é o Drax, mas a motivação do Rick é a melhor elaborada. Achei bem criativa. Esse cara é o segundo melhor vilão da série, ficando apenas atrás do Gold e da Pata Monstruosa. Isso é O Henry tenta libertar o Rey da armadilha, mas acaba derrubando o bagulho em cima dele ao fazer isso. Então o Rick aproveita a situação pra dizer que planejava roubar o poder dos dois heróis. Então ele mostra que criou duas armadilhas e prende o Kid Danger. Assim ele rouba os poderes do Henry e coloca no vírus de computador. Então o Rick fala que vê eles dois na Era das Trevas e aqui se encerra esse episódio. A história continua no 7º episódio, com o título Uma Nova Escuridão, Perda de Poder, Parte 2. O Rey e o Henry voltam pra Caverna Man e todo mundo pergunta o que aconteceu. Assim, o Henry criou a fanfic do jeito dele falando o que aconteceu na melhor cena do episódio. Conta o que aconteceu. Tá legal. Eu caí bem em cima do Twitter e ele fez ai! E eu falei, foi mal por chegar sem avisar. E todo mundo falou, nossa, que frase bem bolada, mano. Tô ligado. E o Twitter falou, mas eu vou pegar o seu poder e botar nesse vírus de computador e destruir todos os computadores pra sempre porque eu sou desses. E o Twitter ficou fazendo uma cara de mané, tipo... Enfim, acontece que quando o Henry estava preso, uma abelha passou na frente dele, brilhou por um segundo e saiu voando na velocidade 2x. Assim, o Shuos deduz que parte do superpoder do Henry foi pra abelha. Então o plano é eles irem até a fábrica de mel, pegar a abelha e usá-la pra devolver os poderes do Henry. Mas antes que eles façam isso, o Rick manda uma mensagem de vídeo dizendo que vai pôr o seu plano em prática. Mas antes que ele faça isso, o Rey e o Henry tem que cuidar de um problema maior. Os capangas que ele mandou pra casa do Henry. Então o Jasper e a Charlotte vão até a fábrica de mel, pegam a abelha que entra na boca do Jasper, enquanto o Rey e o Henry vão enfrentar os capangas que o Rick mandou até a casa do Henry. E aqui temos o primeiro Deixa os Garotos Brincar do episódio. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá. Acusa eu vou. Você gosta daqui, você gosta de lá. Acusa eu vou que do sua bebê. Eu vou te balangar. Deixa seu corpo sangrando. Eu vou te balangar. Deixa seu corpo sangrando. Eu vou te balangar. Deixa seu corpo sangrando. Após isso, Rey e Henry voltam pra Caverna Man pro Shuos devolver os poderes do Henry. Então ele tranca o Henry numa caixa gigante junto com a abelha pica o Henry e ele recupera seus poderes. Mas é só isso, porque o Shuos simplesmente joga essa bomba pro Henry. Agora, você também pode voar. Sim, segundo o Shuos, o Henry agora pode voar. Porque quando a abelha picou ele, ela passou todas as suas habilidades pro Henry, inclusive voar. Então, sabendo disso, o Henry sobe no sofá pra testar seu novo superpoder. O limite é o céu, andantes... Eu não acredito que ele pensou que podia voar. Tá, eu confesso que ri muito dessa cena. E nesse momento temos a melhor cena de todos esses episódios. Temos uma sequência absurda de cenas hilárias. Primeiro, o Rick liga pra Caverna Man e o Rey tenta atirar nele pela tela do computador. Twitter! Tentou atirar em mim pela tela do computador? Não. O Rick fala que finalmente vai colocar o seu plano em prática. Ele vai espalhar o vírus de computador que tem o superpoder do Henry pro mundo todo. Porém, o Henry esfrega na cara do Rick que ele recuperou o poder. Mas o Rick fala que isso não é o suficiente pra impedi-lo. E nesse momento, temos a melhor piada do episódio. Eu tenho meu poder de volta. É, não conseguiria me impedir nem se você pudesse voar. Não conseguiria me impedir nem se você pudesse voar. Boy, o
que eu chorei de rir nesse momento não tá escrito. O Rick fala que ele vai acabar com a internet de uma vez por todas. Então o Henry pergunta o que a internet fez pra ele. E o Ray fala que deve ter matado a mãe dele ou algo assim. Onde temos mais uma cena engraçada. Para, a internet não matou minha mãe, ela tá bem. É sério que você tá no telefone agora? Tô vendo fotos da sua mãe. Olha, tá conservada. O Rick fala pra eles aproveitarem a internet enquanto podem, porque de agora em diante, se precisarem de informação, vão ter que ler livros com folhas de papel de verdade, o que deixa o Ray horrorizado. Vão ter que ler um livro Droga, de Rick. verdade. Não, seu monstro! Então o Rick coloca o vírus nesse bagulho aí que vai espalhar pelo mundo todo, ocasionando um apagão em toda a cidade de Suel. Continua. Então o Schwartz coloca o Jasper numa bike que gera energia pra Caverna Man e usa o sangue do Henry que contém os poderes dele pra criar uma gosma antivírus pra acabar com o vírus do Rick. Assim o Schwartz termina o antivírus e fala pro Henry que ele deve derramar esse bagulho diretamente no vírus do Rick. Mas tem o porém, se o Henry encostar nesse vírus, ele perderá seus poderes pra sempre. E aí, será que isso vai acontecer? Com E o certeza. bagulho fica doido de verdade. Quando o Capitão Man chega no QG do Rick, acerta um soco no capanga dele e em seguida acerta outro soco no burro, próprio Rick, Ray. acidentalmente derrubando ele no vírus, transformando o cara numa espécie de vírus humanoide. Eu E sou o pior, vírus. esse vírus ainda tem os reflexos super rápidos do Henry. E falando no Henry, olha ele aí. O vírus solta o cuspidão no capanga do Rick, também transformando ele em vírus. Eles tentam contaminar o Ray, mas não dá certo, porque ele é indestrutível. Então eles tentam contaminar o Henry e acabam acertando as luvas dele, fazendo ele ter que tirá-las e subir até o telhado do prédio. O vírus vai atrás do Henry e aqui temos uma batalha de reflexos super rápidos que eu acho bem legal, que merece até um deixa os garotos brincar. 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 Você gosta daqui, você gosta de lá. Acusa alemão que do chuva pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá. Acusa alemão que do chuva pegar. Eu vou te balancar. Deixa que eu tô sangrando. Eu vou te balancar. Deixa que eu tô sangrando. No final da batalha, o Henry acaba derrubando o antivírus no chão e o vírus quase derruba ele do prédio. Assim, o bicho aproveita a situação para se espalhar através dos satélites e não só acabar com a internet, mas também transformar o mundo inteiro em vírus. Então, o Henry, vendo que não tem outra escolha, pega o antivírus com a mão e infecta o vírus original, derrotando ele e salvando Boa. o mundo. No final, eles praticamente venceram a batalha, mas o Henry perdeu seus poderes de forma definitiva. De primeira, ele até se sente deprimido, mas o Jasper dá uma lição de moral nele, dizendo que ele é um herói que salvou o mundo inteiro. Isso prova que ele não precisa de um superpoder para continuar sendo um herói. E olha o Rick aí. Após ser contaminado pelo vírus, ele perdeu toda a sua memória e agora é um pateta, segundo ele mesmo. Quem é você? Zé Bocó Pateta Mané. Se fosse pra eu fazer o top 3 dos melhores episódios da série, eu colocaria a Hora do Poder em primeiro lugar, a Perda do Poder em segundo lugar e o episódio final da série em terceiro lugar. Verdade. Dito isso, pro padrão dos episódios de Henry Danger, esse episódio tem um 10 de 10. Se você é foda, deixa o like e me segue no Insta. E é isso, gente. Espero ter gostado. Gostou? Deixa o like no canal e sininho das notificações. Se o Bob trazer mais vídeos, eu vou reagir aqui com você, gente. É isso, até a próxima.